Você falou em renovar o matrimônio. Eu gostaria de saber o seguinte: o que mudou? Quer dizer, na humanidade, o nascimento de Cristo mudou tudo. Na família de vocês, esse acidente. Teve uma mudança, né, que saiu lá das profundezas de uma água com pedra. Você descobriu algum outro significado do casamento mais profundo depois desse acidente? Eu e o Tiba, desde o nosso noivado, a gente já falava para casais, para namorados, depois nos casamos, vieram os filhos e a gente seguia falando para casais, né? Palestrávamos, escrevemos um livro, estudávamos para isso e tentávamos viver o mais retamente possível, né? Mas, a partir do acidente, muito do que a gente pregava se concretizou na nossa vida. Em janeiro, no dia 11 de janeiro desse ano, eu fiz uma live. Eu comecei uma série de lives para as mulheres em 11 de janeiro. E a primeira live, o tema da primeira live foi a mulher e o sofrimento. E ali eu falava de quando a morte bate à nossa porta, quando a infidelidade, a traição, a doença. Mas eu não vivia aquilo porque ainda a dor não tinha batido à nossa porta. E eu até já contei isso, eu e o Tiba sempre fomos muito felizes, assim, é uma característica do nosso matrimônio a alegria. As pessoas até perguntavam, vocês brigam quando a gente era namorado? É claro que a gente tinha os nossos desentendimentos, né? Mas é um matrimônio muito feliz. Porém, conhecendo a vida dos santos, eu sabia que a santidade ela se dá principalmente por duas vias, a oração e o sofrimento, né? E eu pedia para Nosso Senhor que não nos deixasse passar por essa vida sem poder amá-lo através do sofrimento e que esse sofrimento viesse também expiar um pouco das ofensas que a gente já havia cometido contra Nosso Senhor na adolescência do Tiba, Ele quebrava o vidral da igreja, né? Na minha juventude, né? Que eu também tive uma experiência muito forte com Deus aos 20 anos, depois de uma juventude bem longe de Deus. E eu não sabia como isso iria chegar para nós, mas eu sabia que um dia ia chegar. E quando chegou, então Deus nos permite experimentar concretamente essa verdade de que o matrimônio, ele não é só uma união de corpos, mas ele é uma união de alma, de espírito, de coração, de sonhos, de projetos, de uma vida inteira. Assim como a entrega de Cristo na cruz ela é total, a entrega dos cônjuges no matrimônio ela precisa ser total. E através dessa dinâmica da dor, do sofrimento, Deus tem nos dado essa possibilidade de uma entrega total, né? De hoje viver ainda menos para mim e mais para Ele. E de vocês darem esse exemplo para todos. A Déia, eu e ela, estamos vivendo muito aquele aspecto na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. Quando eu olho para a Déia, eu fico encantado. Como que ela cuida de mim, como que ela é dedicada. Ela chega no meu quarto todo dia sorrindo. Amore! E me dá, o que nós vamos comer hoje? O que você quer de café da manhã? E todas as vezes que eu vejo isso me encanta nela. Porque a dedicação dela a cada dia e a alegria dela de me servir. Eu fico cada dia mais apaixonado. E eu fico tão grato a Deus por ter esse suporte, sabe, nela, principalmente nela, nos filhos também. Os meninos são muito dedicados, muito felizes. Eu fico imaginando, se eu ficar tetraplégico pro resto da minha vida, eu vou ter uma família grande com vários filhos que vão poder cuidar de mim, né? Uma das vantagens de famílias numerosas. Uma das. E olho para a Déia, eu fico imaginando, meu Deus, que presente você me deu.
Que presente, que mulher dedicada, que mulher que me serve cada vez que ela me dá comida na boca, ela passa creme nos meus pés. Eu vejo Jesus cuidando de mim, sabe? Então, é muito difícil a minha situação, é difícil. Mas eu colho também muitas graças, muitas alegrias. Quanta gente boa que nos cerca. Quantos amigos, o carinho das pessoas. É incrível. E quando eu olho para a Déia assim, eu vejo, meu Deus do céu, não poderia ser outra pessoa melhor. Que mulher feliz, que ela deixa um ambiente alegre, leve, onde ela chega, quando ela chega no meu quarto. Então, é esse aspecto da alegria e da tristeza na saúde e na doença que renovou a nossa vida, renovou o nosso matrimônio, sabe? Foi um acidente que marcou a nossa história, mas marcou a história com a cruz de Cristo. Personificação perfeita desse ensinamento de Cristo. Mas Déia, Tiba, vocês falam de Jesus Cristo, mesmo que ele não tenha estado na vida de vocês de forma tão presente durante a infância, vocês deixaram que ele entrasse um pouco mais tarde, ali na adolescência, aos 20 anos também, mas vocês falam de Jesus Cristo como se ele fosse um amigo sentado na sala de vocês. E eu gostaria de saber o que é que faz para vocês a presença de Cristo ser tão real. Por que a presença de Cristo é tão real e próxima na vida cotidiana de vocês? Olha, eu tenho uma intimidade muito grande com Jesus, né? A Déia que fala. Tem. A Déia fala, Tiba, você tem uma intimidade muito grande com Jesus. Mas é desde essa época mesmo. E Jesus ficou tão real para mim. É tão fácil a gente rezar para Ele, a gente ter um relacionamento com Ele. Porque quando a gente descobre que o nosso coração foi feito para Deus, e o nosso coração tem um buraco, né, Déia? A gente conversa sobre isso. Tem um buraco do formato de Deus. Toda alma humana tem. E quando a gente encontra com esse ser que preenche o vazio do nosso coração, a gente encontra o sentido da nossa vida. É isso que faz ele ser tão natural. Ele ser tão amigo, tão próximo de nós, né, meu amor? É uma pessoa, né? Não é uma história simplesmente. Não é uma energia. Não é uma energia, é uma pessoa que nasceu, se encarnou, morreu por nós e permanece vivo, né? Ressuscitou. Então, quando a gente entende que é uma pessoa de fato, e hoje pela via do sofrimento também, se o Tiba diz que vê Jesus em mim, eu muitas vezes, quando eu estava no hospital e o Tiba todo ferido, furado e com escara aberta e tudo mais, eu falava, meu Deus, é o Cristo chagado aqui na minha frente, né? É o Cristo crucificado, sem poder mexer braços, sem poder mexer pernas. É o próprio Cristo, né? E ele se faz presente nesses momentos de dor, quando estamos ao redor da mesa ali com a criançada, né? E em momentos felizes, a casa cheia. Graças a Deus temos muitos amigos. A casa está sempre cheia lá em casa. E ali Deus está, só pode ser Deus, só pode ser nosso Senhor ali, né? Então é isso, é entender que Ele é uma pessoa. Por ser uma pessoa, Ele se faz presente na nossa vida. Ele se relaciona conosco. Se relaciona conosco. Ou que você passa o creme nos pés, você é um Cristo fazendo lava-pés de novo, né? Corta as unhas. Pois é. É verdade. Agora, vocês têm essa experiência marcante. O que vocês veem hoje quando Cristo entra na vida de uma pessoa que não estava com ele, mas ele sempre estava com essa pessoa, que nada será como antes a partir dessa entrada. Como é que vocês veem isso, essa transformação? A gente está mostrando essa mensagem aqui. De fato, não tem como ser como antes. Você começou esse especial de Natal falando que Ele é a pessoa mais importante da história e a partir do seu nascimento tudo muda.
E é assim, quando Jesus entra na vida de uma pessoa, tudo muda. É um momento novo, é um nascimento ali. Assim como a samaritana, né, na beira daquele poço, ela deixa toda a sua vida velha para trás porque ela encontra com a verdade. O Tiba falava, a nossa alma, ela anseia por isso. E às vezes a gente busca em lugares errados, em pessoas, em coisas. Pois é preciso buscar ou apenas deixar entrar? Acho que é as duas coisas. É as duas coisas, é dom e tarefa, né, Tiba? É dom e tarefa. Existe, claro, primeiro a iniciativa de Nosso Senhor em querer nos amar, em querer chegar a nós, mas precisa dessa abertura de coração, né? Porque em época de Natal parece que Jesus está batendo na porta dos lares, né? Exatamente. Só que se a gente não se atenta, a gente deixa tudo entrar dentro da nossa casa, menos o verdadeiro sentido que é o nascimento de Nosso Senhor. E se Ele curava, Ele continua curando. Se Ele transformava a vida das pessoas, Ele continua transformando. Nossa vida é um exemplo disso. Contei um pouco dessa minha história. Mas interessante, voltando lá aos 14 anos de idade, um fato que aconteceu comigo. Porque assim, quando eu descobri que Deus era íntimo, era próximo de mim, não estava só lá no céu, distante, eu acreditei mesmo que Ele fazia, que Ele podia fazer, que Ele podia mudar a vida das pessoas. E um dia eu estava em casa, chegou uma mulher para pedir para o meu pai rezar pelo marido dela que estava no hospital. Meu pai estava com pressa. Ele falou, o Tiago reza. Eu, meu Deus, nunca tinha rezado para ninguém. Eu, como é que é? Aí vai lá, entra no seu quarto e reza por ela, pro marido dela. Eu, tá bom. A gente entrou lá no quarto, eu sem saber o que fazer. A moça ajoelhou, eu ajoelhei também. Coloquei as mãos nela e rezei assim, Senhor, para o Senhor não existe parede. Vai lá agora no hospital e cura o marido dessa moça. Rezei confiante. E aí? Amém. A mulher ficou até decepcionada, sabe, com a rapidez. Mas eu também não tinha prática, enfim. Eu só sei que eu levantei e fui embora, a mulher foi embora também. Quando de repente passa mais ou menos 1 hora, a mulher liga ela para casa. Eu não sabia do contexto que estava o marido dela. O marido dela estava com aneurisma cerebral e o médico já tinha pedido para ela assinar os documentos de doação de órgãos, que já estava com morte cerebral. Mas eu não sabia, se eu soubesse, talvez não teria rezado daquele jeito. E ela chegou em casa, passou 1 hora, ela liga, ela fala assim, Tiba, eu cheguei no hospital. Na hora que a gente estava no quarto, exatamente na hora, meu esposo sentou na cama do hospital, a enfermeira chegou, ela levou um susto, porque ele virou para ela e falou, moça, tem um cigarrinho aí? O que você está fazendo aí, moço? Era para você estar deitado. E o marido dela foi curado. E aquilo me marcou. Porque, de fato, eu sei que se Deus curava, Ele cura. Se Ele restaurava, Ele restaura. Se Ele dava vida nova, Ele continua a agir, a transformar as vidas. Ele é um Deus vivo e vivido. Pelo menos Ele pediu um cigarrinho, não pediu um charuto e macumba, né, Tiba? O santo não baixou em você lá naquele dia. Foi além. Foi além. Foi mais adiante. Para os que ainda não fazem parte dessa missão com a gente, temos um convite. Neste Natal, queremos te convidar a multiplicar essa mensagem. Ao se tornar membro da Brasil Paralelo hoje, você ganha uma segunda assinatura com um presente que transforma não apenas uma vida, mas 2.